Presidente, vocês estão me vendo? Eu não estou vendo vocês. Eu estou Ah, te vendo, Fernando. É, Estou eu vendo só, também, eu presidente. só vejo quando. Bom, por mim pode continuar também, não tem problema não. Ok, senhores, então iniciamos a gravação aqui já da nossa reunião de julgamento, dando continuidade à nossa reunião de julgamento de maio de 2021, agora tratando já dos processos da manhã deste dia 13 de maio, da sessão marcada para as 8 horas da manhã, ok? O primeiro processo da pauta é o processo do conselheiro Douglas, e vamos começar por ele, o contribuinte Adilson Conto, item 86 da pauta, processo final 2006-67. Antes, porém, quero ressalvar que a turma está atuando com apenas 6 conselheiros em razão de uma vaga, né, um assento vago aqui que era ocupado pelo conselheiro Sávio, que deixou a turma para integrar o CAF, mas na condição de conselheiro suplente, e também da ausência do conselheiro Daniel, que por questões de saúde não pôde participar dessa nossa reunião, embora tivesse pautado regularmente seus processos para essa reunião de maio. Assim, os processos do colega Sávio nem chegaram a entrar na pauta, os processos do colega Daniel foram pautados e, naturalmente, serão retirados de pauta em razão da sua ausência. E, com isso, a turma está operando com apenas 6 conselheiros, sem qualquer prejuízo na paridade verificada aqui na composição da turma, já que presentes aqui 3 conselheiros representantes dos contribuintes, 3 conselheiros representantes da Fazenda. E assim vamos começar pelo conselheiro Douglas Cacaso, que é o item 86, como disse o processo do contribuinte Adilson Conto, final 2006-67. Um processo para o qual foi apresentado memorial, tá, senhores? Por favor, conselheiro Douglas, fique à vontade para a leitura do seu relatório e voto. Tá. Eu vou ler um pouquinho mais de forma resumida, até porque eu acho que o Fernando não conhece essa discussão, né? A gente já viu, mas eu vou ler uma parte maior do relatório aqui. É um lançamento de imposto de renda pessoa física nos calendários 2001, 2, 3 e 4. Deixa eu só ver aqui. Conforme relatório fiscal, visando verificar o cumprimento das obrigações tributárias relativas ao imposto de renda à pessoa física nos anos calendário de 2001 a 2004, com determinação para averiguar transações financeiras nas quais o contribuinte consta como ordenante de divisas através de contas, subcontas, mantidas, administradas em instituição financeira dos Estados Unidos da América, mais precisamente o MTB Hudson Bank e Lespan. Tais operações foram realizadas à revelia do Sistema Financeiro Nacional. O exame tomou por base, sobretudo, as informações e documentos obtidos pela CPMI, instituída pelo Congresso Nacional, visando apurar a participação do Banco do Estado do Paraná, Banestado, em evasão de divisas. Vamos lá. Deve-se atentar que, no laudo pericial da Polícia Federal, as operações identificadas na mídia eletrônica constituem-se verdadeiras e representativas das operações realizadas. À vista das informações e documentos compulsados, estou evidenciado nos anos calendários 2001 a 2004, foram efetuadas 34 ordens de pagamento, totalizando o valor ali indicado, nas quais o sujeito passivo consta como ordenante por meio das contas ali indicadas no JP Morgan Chase Bank, tendo como beneficiária no Lespan TBL e no MTB Hudson Bank a conta denominada NACIA, planilhas as folhas 8 e 9. Em atendimento às intimações lavradas pela fiscalização, o contribuinte informou desconhecer tais operações e que sua renda não comporta remessa nesse montante. Por sua vez, ficou constatado que o domicílio tributário do fiscalizado no período localizava-se na Avenida Palmeira, 423, em Porto Alegre, mesmo endereço constante,
das ordens de pagamento, bem como, à época dos fatos, era sócio-gerente de Unitur, agência de viagens e turismo. Aí o contribuinte apresentou impugnação, teceu vários argumentos. A decisão da DRJ manteve o crédito tributário, né, analisando as questões de decadência, entendendo que não houve decadência, pela legalidade da omissão de rendimentos de movimentação financeira com origem não comprovada, ônus da prova do contribuinte, multa de ofício e aplicabilidade, juros de mora pela Selic, súmula 4. Contribuinte devidamente intimado apresentou recurso voluntário de folhas 289.335, em que alegou apertada síntese. Invalidade do acórdão recorrido por afronta ao artigo 149.5 do CTN, inaplicabilidade da cobrança dos juros sobre a multa proporcional lançada. Só para esclarecer, o contribuinte alega que o acórdão recorrido seria inválido porque não apreciou esses dois pontos, tá? Aí tangencia a questão que o Fernando discutiu mais cedo. Nulidade da decisão recorrida por preterição do direito de defesa, decadência, acréscimo patrimonial descoberto não comprovado para justificar a omissão de rendimentos presumida, inaplicabilidade jurídica da cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício. O recurso é tempestivo, portanto, dele conheço. Agora, eu já queria levantar um ponto aqui para a gente discutir, até que eu coloquei aqui de vermelho antes de iniciar aqui o voto. Causa de nulidade da decisão recorrida, não há na decisão recorrida a menção sobre afronta ao artigo 149.5 do CTN e na aplicabilidade da cobrança de juros de mora sobre a multa proporcional lançada. Na linha do que a gente decidiu ali no processo do Fernando, essa questão da inaplicabilidade da cobrança do juros de mora sobre a multa proporcional lançada é objeto de súmula, então não iria mudar o julgamento, como bem apontado pelo Fernando. Agora, essa questão não há na decisão recorrida a menção sobre a afronta ao artigo 149.5 do CTN. No meu voto ali, inicial, eu estava pensando eu estava votando para manter o auto, mas tem uma questão aqui que me chamou a atenção, é a declaração de voto da decisão recorrida, que eu vou dar uma lida aqui, só para a gente debater um pouco. Declaração de voto. Considerando que o lançamento baseou-se unicamente na informação de arquivo eletrônico de instituição financeira estrangeira, entre parênteses, o próprio relatório fiscal diz que tal instituição é, a princípio, confiável. Fecha parênteses. Que o relatório indica que as contas nessa instituição eram, em especial, mantidas por doleiros, folha 5, onde também se explica que as movimentações eram administradas por doleiros em nome de terceiros, operação chamada de dólar cabo, pela descrição da operação, mesmo que o doleiro fosse responsável pela conta, seria intermediário financeiro em desrespeito à legislação financeira, mas não o detentor dos recursos. Que a utilização de outras pessoas, entre aspas, laranjas, é comum nesse tipo de operação, que não foram trazidos no trabalho de fiscalização informações ou indícios que corroborassem as remessas feitas, ou a possibilidade do contribuinte fazê-las. Não houve qualquer elemento trazido ao processo, afora a mídia eletrônica, que desmentisse ou pusesse em dúvida os valores ínfimos de rendimentos e bens que o contribuinte apresentou em suas declarações às folhas 9. Entendo que as informações utilizadas para embasar o lançamento não são suficientes para caracterizar as operações e identificar o contribuinte como sujeito passivo. Assim, envolve no sentido... a declaração de voto entendeu que faltariam provas, né? Outros elementos de prova, e aí, assim, em parte, essa alegação do contribuinte com apreciação aí do artigo 149.5 do CTN, né? Eu fiquei em dúvida com relação a este ponto, mas, assim, por outro lado, é um caso
que a gente já se debruçou diversas vezes. O contribuinte simplesmente alega que desconhece, que não consegue comprovar e tal, mas esse ponto me chamou um pouco a atenção. Por outro lado, a decisão recorrida, ela fala, né? Ela aceita as questões, o laudo pericial como prova, enfim. Aí, mas é uma questão que essa declaração de voto me chamou um pouco a atenção, e olhando nos autos, não sei, eu acho que faz sentido a declaração de voto, mas não estou com uma convicção formada nesse sentido, tá? Eu queria trazer a debate aí eu queria ouvir algumas considerações do presidente, uma ajuda, não sei. Então vamos lá, Douglas. Assim, no meu sentir, essa questão da afronta ao 149, eu não sei que omissão é essa, né? Por parte da autoridade que fez o lançamento, porque ele levantou lá uma informação e teve acesso à informação de que havia essas remessas, identificou o contribuinte, identificou que é o mesmo endereço, o mesmo nome, é um nome pouco comum, né? Como se fosse José da Silva, eu acho que a gente poderia até ficar em dúvida e tal, mas não é, senhor Adilson Ponto, o Contor. Então, assim, me parece que eu não identifico nada, nenhuma mácula aqui com relação à afronta, ao 149. Não tinha autoridade lançadora fazer alguma coisa, poderia até ter intimado o contribuinte vai falar que não conhece, como tem ocorrido em todos os casos. Todos os casos desses que a gente tem analisado, que são lançamentos decorrentes dessa operação Beacon Rio, foram identificados pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, laudos periciais apontando aquela movimentação. Ou seja, a movimentação ocorreu? Ocorreu. A ordem, a remessa ocorreu? Ocorreu. A dúvida é aqui, a dúvida poderia ser nesse sentido. Mas foi alguém utilizando o nome do senhor Adilson na condição de laranja e tal e tudo mais. Não sei, sabe? Esse é o argumento de todo mundo. Todo mundo que sofreu o lançamento, nesse caso especificamente, argumentou exatamente isso. Eu desconheço, eu desconheço, eu desconheço. Ninguém foi lá sacar o dinheiro para pagar do crédito tributário e ficar com troco, como já comentei, e ninguém sequer questionou a própria instituição ou o próprio banco judicialmente com relação a isso, com o registro de informações que ele não tinha, né, que eram de fato a margem do seu conhecimento, né? Então, assim, me parece que esse aqui é um argumento mais do que a gente tem sempre visto, do mesmo que a gente tem sempre visto, né? E no caso aqui teve um conselheiro, teve um julgador de primeira instância, assim como a gente já votou nesse sentido, né? A gente já teve votos nesse sentido aqui também na turma, né? De entender assim, não está suficientemente reconhecido, é temerário e tal, mas com o tempo acabou firmando-se o entendimento de que os elementos coletados eles eram suficientes à manutenção do crédito tributário. Então, assim, não me parece que isso seja diferente do que a gente já viu em todos os outros casos. É o contribuinte falando que não é ele, e pronto. E só isso. Só negativa. E eu, inclusive nos votos que eu já fiz desse caso específico, é isso. O contribuinte diz que não e só fica nessa de que não. Não demonstra nenhum outro tipo de ação que pudesse apontar de forma diferente, né? Esse caso aqui, o contribuinte que, inclusive, que administrador de uma agência de viagens, que já até já justifica esse tipo de movimentação, né? Que tem interesse nesse tipo de movimentação internacional e tal. E nada, não tem nenhum outro elemento apontando para nada aqui, simplesmente é negativa. Então, assim, a declaração de voto ela está no sentido acolhendo esse argumento de negativa geral que tem sido feito em todos os casos derivados dessa operação vinculados aí ao Banestado, né?
Não, presidente, então, superada essa questão... Não, mas vamos ouvir os demais colegas aí. Eu não Não, sei, eu, mas... não sei se todo mundo Mas concorda comigo. eu também acho, eu também cheguei até em um dos casos, eu acho, e que assim, a história muitas vezes se repete e tal, dizendo sou eu, um deles acho que foi até a relatoria de Douglas, eu pedi vistas para ver, mas realmente quando dei uma olhadinha assim mais a fundo, os argumentos são sempre esses, a, de que não é ela, de que não é a pessoa tal, mas sem nada de muito concreto, né? É, enfim, eu me inclinei com essas questões do Bico Rio e entender que o procedimento adotado pela fiscalização, tal, porque teve parceria com, acho que foi do Ministério Público, né, alguma coisa assim, ou foi Polícia Federal, que é esse mesmo, é o procedimento de praxe e que é o correto, né? Enfim, eu acho que tá correto aqui o lançamento. Não foge dos outros que a gente já pegou. E aqui também no próprio relatório, né, além desses documentos obtidos pela Polícia Federal, o domicílio do contribuinte ali é o mesmo das ordens de pagamento, né, na Avenida Palmeira, não é o caso de homônimo. Eu acho que assim a fiscalização procurou, assim, não deixou tão vago a situação, não, é uma situação que não está muito caracterizada, mas aqui pelo relatório, que eu dei uma olhadinha, assim, perto do que a gente já viu, outros às vezes só tem o nome, mas esse aqui me parece que está bem instruído no sentido, assim, de que de corroborar com que o lançamento realmente, assim, no caso, a pessoa é a responsável pelo recurso, assim, porque tem certas situações que mesmo a gente fica em dúvida, mas nesse caso aqui me parece que eles foram mais a fundo, foi bem detalhado, então eu acho que essa questão, acho que pode ser superada. Ok, senhores. Então, Douglas, por favor, podemos continuar. Tá. Então, aí eu já entro aqui na questão da invalidade do acórdão recorrido por afronta ao 149, e aí, assim, eu estou superando essa questão, não estou entendendo que a omissão do acórdão recorrido, na verdade, assim, né, a alegação do contribuinte é de que não, não apreciou essa questão, mas no fim do dia o contribuinte tá querendo que seja aplicado para ele, né? Quer forçar a situação para que seja decidido favoravelmente a ele, né? Mas o que eu tô aqui parte do meu voto, né? E aí eu já começo aqui. Então no 149.5 fala assim: quando se comprove a omissão por parte da pessoa legalmente obrigada no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte, tal. Aí eu estou falando o seguinte, ó, ocorre que não a mencionada omissão, seja no lançamento levado a efeito, seja na decisão recorrida. Aí, conforme se verifica da decisão recorrida, houve a correta descrição dos fatos, devidamente evidenciados nos seguintes trechos. As operações foram constatadas no decorrer das investigações de remessas monetárias para o exterior, no conhecido caso Banestado. As investigações evidenciaram que diversos contribuintes brasileiros enviaram ou movimentaram divisas no exterior, a revelia das autoridades monetárias e fiscais, utilizando-se de contas mantidas em instituições financeiras, como no MTB, Hudson Bank, JP Morgan e tal. Aí, segundo o laudo, em relação aos dados disponibilizados sob a forma de mídia digital, foram analisadas as movimentações financeiras, identificando o nome do contribuinte a operações de transferência como ordenante de divisas estrangeiras através das contas nos Estados Unidos. Cabe ressaltar que o interessado impugnante alega o desconhecimento das operações indicadas, negando a autoria das remessas dos recursos financeiros identificados no laudo pericial. Então, assim, eu estou transcrevendo trecho da decisão recorrida, porque apesar de não estar expressamente referenciado o artigo, não tem que falar em omissão. Então, por isso que eu estou
superando até essa questão de invalidade da decisão e tudo mais. E aí aqui eu estou concluindo com relação a esse tópico. No caso em questão, a laudo que verificou a ocorrência das movimentações financeiras, identificando o nome do contribuinte e operações de transferência. Logo, na hora que se falar em nulidade da decisão ocorrida, ou mesmo do presente auto de infração, por comprovada omissão por parte da pessoa legalmente obrigada no exercício da atividade. Daí tem mais alegações de nulidade, aí tem a questão do artigo 59 que eu transcrevo para concluir que eu estou rejeitando essa preliminar, essa outra preliminar de nulidade também. Quanto à decadência, eu estou mencionando aqui a súmula CARF número 38, né, que o fato gerador, aquela questão dos fatos complexivos. Então, sendo assim, para o ano de 2001, verifica-se nos autos que o contribuinte, na verdade eu digitei errado aqui, que o contribuinte não teve pagamento ou retenção de imposto sobre a renda, conforme se constata da declaração do contribuinte, mais especificamente as folhas 182 e 183. Então, aqui eu estou aplicando o artigo 173.1. Então, contando-se o prazo aqui do ano calendário 2001, o início do prazo é 1º de janeiro de 2002 e o prazo final para o lançamento é 30 de 12 de 2006. O lançamento foi em 19 de 12 de 2006, dentro do prazo de 5 anos. Prazo de 5 anos. Aí tem a questão dos lançamentos apenas com base em depósitos bancários, que aí eu falo que depende de comprovação. E eu estou falando sobre a súmula 26, ele fala que, na verdade, o lançamento está errado, que deveria ser acréscimo patrimonial e não acréscimo patrimonial descoberto e não omissão de rendimentos, mas no caso é uma omissão. E aí, por falta de prova, estou mantendo. Aí a questão da aplicação dos juros sobre a multa de ofício, súmula CARF 108. Então, eu nego provimento, presidente. O relatório está em que folha? Tem essa informação aí na mão? Não, presidente, eu vou ter que procurar aqui. Acho que o relatório está bem no começo, presidente. Folha 5. Sim. Ok. Só um minutinho que eu vou dar uma olhadinha aqui.
Eu fui dar uma olhadinha aqui porque o contribuinte questiona que o lançamento deveria ser de acréscimo patrimonial descoberto, e não de omissão de rendimento. Mas nesse caso aqui, o fiscal trata como omissão de rendimentos não declarados, né? Fundamenta lá no 3.000, decreto 3.000, artigo 37, 38, ou seja, vai para a regra geral mesmo. Até porque eu acho que se fosse acréscimo patrimonial, teria que ter algum. Não foi uma presunção, né? Ele identificou rendimentos que o camarada tinha mandado para fora e tal. Se ele fosse fazer a presunção, ele teria que pegar o valor desses valores e cotejar com outros ingressos que ele tinha, para saber o que foi emitido, o que não foi, né? É que também a declaração apresentada para o período, as declarações do período são praticamente zeradas, né? Senhores, considerações adicionais? Conselheiro relator, neste caso, negando provimento, eu faria só uma observação, Douglas, que eu conto sempre nesses casos aqui do 173, mesmo que tivesse pagamento antecipado, porque me parece que a fraude, né, a intenção de fraude está exatamente na movimentação de recursos a mais do sistema financeiro. Então, eu já dei decisão nesse sentido. Assim, você já fechou por um lado, mas poderia até acrescentar isso se entender que é devido, porque vai que o contribuinte tem um determinadozinho valor retido ali, a gente vai considerar a partir do mês do fato gerador, né? Enfim, então, senhores, não havendo considerações, vamos ao voto. Como vota a conselheira Débora, contribuinte relator, negando provimento a recurso voluntário? Só uma dúvida que me ficou, porque ali na decadência foi considerado pelo 173 ou 150? Não, ele considerou pelo 173 porque não tem pagamento antecipado. Né? Ah, Por isso que tá. eu estou fazendo essa observação, ó, Douglas. Além de pagamento antecipado, eu identifico nesse caso a fraude, o intuito de fraude, em razão da movimentação de recursos à margem do sistema financeiro nacional. Sim, é que ele coloca aqui, então, é isso que surgiu a dúvida, porque então, se é por 173, a contagem do prazo é 1 de 2003, né? Sim, Do ano calendário de 2001. Então, é que só ele colocou 1 de 2002. Então, seria 1 de 2003, daí não está decaído mesmo, porque a ciência foi em 31 de 12, mesmo pelo 150 não estaria decaído, né? Só essa questão que ficou ali. Mas eu acompanho, né? ok, Douglas? Corrigido aí esse detalhezinho? Corrigir, presidente. Obrigado, Débora. Eu Então, também, vamos lá, eu também acompanho. Também acompanho. Guarita, Também acompanho. Fernando, Acompanhe, presidente. Rodrigo. Me acompanha, presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator e assim acordo os membros do colegiado por unanimidade de voto em negar provimento a recurso voluntário formulado pelo contribuinte Edilson Conto no processo final 2667 e TTC da pauta. Próximo processo, Isabelle Fontana Fernandes. Por favor, conselheiro Douglas, também o relator. Fique à vontade. Esse caso aqui, na verdade, é um lançamento. Você tem um outro caso, Douglas, que é o 88 do Jin Min Kim, que é da mesma operação. Esse da 87 é também a Beacon Hill? Não, 87 não, presidente. É dedução indevida de imposto pago no exterior, esse daqui. Ah, tá. Bom, vamos seguir. É que está tão pertinho do outro que a gente não vai esquecer das discussões Não, que a gente teve no Beacon então, Hill. na verdade, tanto faz, porque o outro é assim, impugnação intempestiva e recurso voluntário intempestivo. Ah, então perfeito. Vamos para 87 mesmo, da contribuinte Isabelle Fontana, e depois a gente segue na sequência, tá bom? Tá. Então, como eu disse, imposto de renda referente ao ano calendário 2004, contribuinte, ela
ela foi intimada a apresentar a comprovação de recolhimento de imposto no exterior, e aí ela foi autuada aqui por não, falta de comprovação. Apresentou impugnação e o auto foi mantido. Apresentou recurso voluntário em que alegou apertada a síntese, nulidade do acordo recorrido por afronta ao direito de defesa, são questões que a gente já está acostumado, e requereu o reconhecimento do pagamento do montante de 263 mil dólares americanos. A questão da alegação de nulidade, como já é conhecido aqui, eu estou rejeitando essa preliminar. E aí, com relação à compensação do imposto pago no exterior, eu começo ali, artigo 6º da Lei 9.250, que permite a dedução de imposto pago no exterior. E artigo 103 do Regulamento do Imposto de Renda, que praticamente repete essa redação. A recorrente alega que está devidamente comprovado o pagamento montante de 263 mil dólares norte-americanos, conforme documentos juntados às folhas 90, pela Declaração de Imposto de Renda de Pessoas Físicas dos Estados Unidos, traduzido às folhas 120 a 122, cheque nominal Tesouro dos Estados Unidos, folha 92, tradução juramentada folha 61. Por outro lado, peço ver para transcrever trecho da decisão recorrida. Como se vê, de fato, o interessado declarou o pagamento do valor de 263 mil na sua declaração de imposto de renda a pessoas físicas dos Estados Unidos. Folhas, ali indica 42 e 43. Referente a esse pagamento, localizamos nos autos a folha 45, tradução a folha 60, cópia de um formulário de solicitação para adiamento automático do tempo para preenchimento da declaração de imposto de renda da pessoa física dos Estados Unidos, para o exercício fiscal de 2004, onde foi apurado o imposto a pagar de 263 mil dólares. Para fins de pagamento, o contribuinte é instruído no formulário a emitir um cheque nominal ao Tesouro dos Estados Unidos e enviar o formulário com pagamento para o endereço ali indicado. Na sequência, foi anexar a cópia do cheque nominal ao Tesouro, no valor de 263 mil dólares. Entretanto, essa documentação por si só não é hábil para comprovar a efetividade do pagamento nos Estados Unidos. E aí, assim, presidente, ao meu ver, está devidamente comprovado o pagamento do valor de 263 mil dólares com cópia do cheque do pagamento do imposto. E aí eu estou dando provimento para reconhecer, porque até onde a gente sabe, o pagamento lá é feito assim, né? Você emite, manda, enfim. Mas aí a decisão da DRJ entendeu que não, mas eu estou entendendo que sim, que é a forma que ela tinha para comprovar. Ok, Douglas, só me dá um minutinho, estou tentando abrir o PDF aqui, que está meio lento aqui, tudo, está difícil. A minha dúvida é, você emitiu um cheque nominal e vai lá e tira uma cópia e traz, comprova que pagou? O cheque foi, de fato, creditado, debitado na conta dela? Né? Porque eu faço um cheque nominal aqui, por exemplo, o conselheiro Rodrigo, de, sei lá, 10 milhões de reais. E rasgo o cheque e pronto, ficou por isso mesmo. Nem ele recebeu, nem eu tinha dinheiro para pagar. Então, eu estou tentando abrir aqui para ir lá em folhas 46 para verificar em que termos que está essa comprovação. Mas eu não consegui chegar a abrir aqui ainda. Tá travando aqui. Mas eu já estou comentando porque aí a gente já vai discutindo e discutindo a matéria. Deixa eu ver aqui. Acho que vai 46.
Olha, eu vou te falar, eu vou em folhas 46 do quadradinho, aí tem uma numeração, folha 71 e outra 23. Aí eu realmente fica difícil para eu chegar nisso. Tá a folha 90. 90, Do presidente. quadradinho, é? Do quadradinho. É porque essa digitalização foi frente e verso, né? E faz aquela confusão com as folhas. Mas pelo que eu entendo, presidente, esse office copy aqui não é simplesmente uma cópia que ela tirou antes de emitir, de Não, mandar. por isso que eu estou querendo ver. Eu estou querendo abrir aqui exatamente para isso. Bom, em folhas do quadradinho 92, tem aqui o cheque, né? Nominal. E de fato não sei, eu não sei se tem tradução disso ou alguma conclusão, porque eu não consigo ver se isso aqui foi, porque isso aqui é o documento em que ela assinou, né? E eu realmente não conheço aqui essa. De fato, presidente, não tem um, por exemplo, né? Aqui a gente tem estado, mas não sei se como é que funcionaria lá, né? Isso, É. de fato, O argumento da DRJ é que não há comprovação da efetividade do pagamento, porque a orientação era para emitir um cheque nominal e enviar o formulário com pagamento para um endereço indicado. Daí a DRJ alega que não houve a comprovação da efetividade do pagamento, porque ela acha que só anexou essa cópia do cheque, como o presidente tinha inicialmente comentado, né? Então, não sei se no recurso ela comprova de outra forma. Bom, folhas 96 tem o que parece ser um extrato aqui, não é isso? Vamos ver qual foi a data ali daquele pagamento. 4 de dezembro de 2005. Eu não sei se 4 de dezembro, eu acho, ou 12/4, 12 de abril. Folha 96 tem um extrato aqui que não tem nenhuma operação aqui, nenhum crédito nesse valor. Deixa eu ver, 4. Tem um detalhe aqui, porque
Deveria de se destacar aqui que esse valor pago foi tributo sobre a renda, né? Eu tenho a impressão, e eu realmente não conheço, mas eu tenho a impressão que há tributação diferente lá para Estado, para a Federação, então eu não sei se isso foi discriminado aqui. Mas assim, eu não consegui identificar, Douglas, não sei se você identificou a efetividade disso, e a contribuinte fala alguma coisa nisso no recurso? Porque a DRJ foi clara nesse sentido, né? Não, então, de fato, ela não fala que dá compensação, enfim, ela fala, bastaria intimar a Receita dos Estados Unidos para que comprovasse, mas eu não sei se a comprovação lá é simplesmente assim, né? Isso que é um ponto que não tem como saber. Eu de fato, não tenho como saber. Até eles falam que ela fala que vai juntar a legislação de lá, enfim, traduzida, não sei o que, e não trouxe nada. Por cautela, sei lá, poderia até sair por aí. Falar, ó, você falou que ia trazer a comprovação desse, né, trazer a legislação e até para poder comprovar se isso efetivamente é assim que se comprova, enfim, mas aí poderia sair por aí. Aí eu manteria o alto. É porque ela, por final, ela fala, requer ao contribuinte a aplicação do princípio da verdade material a fim de se verificar o efetivo pagamento do imposto no ano calendário 2004 nos Estados Unidos. Para corroborar tais assertivos, bastaria a fiscalização oficial do governo americano para verificar se o contribuinte declarou um determinado valor e não efetuou o recolhimento. Aqui tem a questão também da prova da quitação, que se ela não quitou nesse ano o calendário, ela não poderia, né, deduzir nesse ano. Porque vamos dizer que ela do ano calendário, você não pode só deduzir o que você pagou no ano do rendimento. Se ela, vamos supor que, não sei que ano que é esse aqui, se ela paga lá no ano seguinte, porque tem um aditamento ali para apresentação da declaração, alguma coisa assim. Então, se ela não pagou nesse ano, ela não poderia, né, se beneficiar nesse ano dessa dedução. Mas aqui não sei, né? Normalmente você vai se beneficiar da dedução do ano em que você está declarando rendimento, né? Competência, né? Mas,
Presidente, o que a gente tem é isso aí, mas assim, se for para manter, eu complementaria que aí naquela questão da prova mesmo, o contribuinte falou que a contribuinte falou que ia trazer e tal, trazer a legislação e não trouxe. Mas aí eu fico na dúvida. Poderia haver esse pedido de diligência da DRJ para o governo americano para que pudesse informar se houve o recolhimento? Não, da DRJ não, mas da unidade responsável pela administração do É tributo, isso, sim. desculpa. O duro é que a gente está falando de documento de 2005, né? Aqui no Brasil nem teria, ninguém teria, imagina, não sei lá como é que é, né? Não, 2005 teria. 2005 foi ontem, que isso? Gente, a Receita Federal tem tem um arquivo bastante robusto, inclusive tem arquivo da Receita Federal ainda de microfichas, só para tu ficar ciente. A gente tem que procurar naquelas máquinas leitoras de microficha, aquilo é terrível. Não, tô falando porque de repente lá não tem mais, né? Sei lá. Não, certamente que tem. Ela anexou aqui só o extrato de 2004, né? Deveria ter sido de 2005, se esse cheque é de 4/12/2005. Então, se ela tivesse colocado o extrato, pelo menos comprovando, 263 mil foi compensado, mas eu acho que aqui faltou provas para ela, né? Comprovar. Aqui está em folha 116, linha 68, valor pago com solicitação de adiamento para declaração, 263 mil. Aparentemente tem informação de que esse valor foi pago aqui, né? Depois tem folhas 7, folha 122, quantia que você está pagando, 263 mil para divulgação, tal, emita o cheque nominal e envie o formulário.
E aqui foi o que parou, né? Porque, na verdade, é 2004, ela pediu aqui, acho que uma prorrogação, isso para pagar em 2005, alguma coisa semelhante. E no próprio documento, folha 122, no final, aparece lá a informação do cheque. Número de Seguridade Social, número tal, 2004, data 12/4, quantia 263 mil, pague 263 mil nominal Tesouro dos Estados Unidos. Assinatura ilegível, assinatura, o cheque está impresso em um papel de segurança que inclui fibras fluorescente visível, a margem contém microimpressões. Parece que o extrato do período do débito desse cheque não está aqui, assim, Douglas. Eu realmente acho que o contribuinte pode ter pago isso, né? E é um valor bastante razoável, porque ele declarou um montante também bastante razoável recebido do exterior. Eu acho que caberia aí uma diligência para pedir ao contribuinte para comprovar o débito na conta dele, na conta em que houve aquela movimentação, né? O que que vocês acham? Se ele simplesmente tivesse apresentado essa conta aqui, a gente teria visto que saiu, que aquele cheque foi compensado naquela data, porque a gente fica realmente fica sem exatamente saber, conforme a DRJ falou, que houve essa a efetividade do pagamento. E que ele pode resolver isso com uma mera, assim como ele apresentou o extrato de 2004, a mera apresentação de extrato do período em que o cheque foi descontado. Ou seja, um movimento bancário que deu saída daquele numerário para a conta do Tesouro. Só precisa saber que aquele dinheiro saiu da conta dele. Eu acho que não é nada bastava isso. difícil, não é isso? Não é nada, acho, difícil para ele, não sei, 2005 já fazem 16 anos, né? Mas acredito que consiga, sim. Né? Acho que em contato com a própria instituição financeira, a pessoa consegue o extrato lá da época que o cheque foi descontado e aí vai ficar inequívoco, né? Porque o cheque... Dessa forma ou de outra forma qualquer, que ateste, ele pode trazer um outro documento, a declaração do próprio fisco americano. Não pedir para a gente fazer, porque a questão aqui é dedução do tributo devido. E a dedução, ao contrário da omissão de rendimentos, que é o fisco que tem que comprovar, a dedução é ele que tem que comprovar. É verdade. É questão também, presidente, quando você paga imposto no exterior, exterior, você tem que comprovar que você... Eu já fiz um caso, assim, só que era de outro país. Eu até tinha estudado a legislação, você tem que comprovar que você não recebeu esse dinheiro ainda lá, às vezes que foi retido, que você pagou. Então, tem toda uma normativa própria, porque às vezes a pessoa paga, mas depois ela recebe de volta esse imposto. Então, assim, teria que dar uma olhadinha na legislação, mas eu acho que a saída que está sendo dada aí da comprovação do extrato já seria, né?
É que nesse caso aqui, ele tem o extrato lá do fisco apontando, o tributo é tanto, você está pedindo tanto, você vai ficar devendo tanto. Então está mandando ele pagar, não tem restituição. Né? Então me parece que a gente já superou essa questão. Mas a questão aqui é a dedução do tributo devido, o ônus da prova é dele. Entendeu, Douglas? Precisa botar isso expresso no pedido de conversa, considerando que o ônus da prova do contribuinte não ficou suficientemente evidenciado que, conforme já colocado pela DRJ, não ficou suficiente demonstrado que houve o efetivo pagamento, ao contrário do que o contribuinte alega de que deveria solicitar. Neste caso, como é dedução, o ônus da prova é dele, então intime o contribuinte para apresentar o extrato bancário da conta em que foi creditado, foi debitado aquele valor, ou qualquer documento equivalente emitido pelo próprio fisco americano que evidencia a recepção do numerário, o efetivo pagamento daquele montante. Concorda, Douglas? Concordo, presidente. Eu estava só digitando aqui. Mas Concordo. Senhores, então, então você caminharia na resolução, Douglas, é isso? Isso, presidente. Ok. Então, como vota a conselheira Débora? Eu acompanho. Eu também acompanho. Eu também acompanho. Conselheiro Fernando? Acompanhe, presidente. Conselheiro Rodrigo? Também acompanho, presidente. Douglas, eu também acompanho, então eu vou deixar de forma genérica aqui o resultado, porque você vai construir nesses termos que a gente andou discutindo aqui, né? A formulação e da diligência, e eu vou colocar resolve os membros do colegiado por unanimidade de votos em converter o julgamento do processo de diligência nos termos do relatório e voto que integra o presente julgado, ok? Processo seguinte, 88, Jin Min Kim. É o processo também da Beacon Rio. Por favor, Douglas, me parece que tu já tinha antecipado, parece que é um processo que não exige maiores considerações, mas, por favor, fique à vontade. Tá, esse caso aqui, ele é omissão de rendimentos de fontes do exterior. O contribuinte alega que houve um erro da Receita ao indicar o endereço. Na verdade, é tipo o endereço tem lá uma loja e na indicação do endereço não constou o número da loja, mas quando voltou o AR, voltou que a pessoa não estava mais no local. E aí ele foi intimado por edital, apresentou recurso voluntário após o termo de revelia, e a decisão de primeira instância entendeu pela legalidade aí da intimação e pela intempestividade da impugnação. O contribuinte foi intimado da decisão e apresentou o recurso voluntário intempestivamente. Na verdade, é um dia de diferença, tá? Então, conforme se verifica da AR constante a folha 171 o recorrente foi intimado da decisão recorrida no dia 29/7/2010. O prazo final de 30 dias para apresentação do recurso venceu no dia 30/8. O contribuinte apresentou o recurso no dia 31/8. Folha 175 ali. Fora, portanto, do prazo a que alude o disposto no artigo 33 do decreto 7235 de 72. Dia 30 do 7, é isso? Dia 29/7? Ele foi intimado dia 29/7. Conforme a R1 da folha 171, e o prazo venceu no dia 30, que era, se não me engano, uma quinta. Isso. E ele apresentou 31. Isso. Eu vou ver se tem algum feriado na
nessa localidade, ou no dia 30, ou no dia 27 do 9, 28, desculpa, 28 do 7, 28 do não, São Paulo, dia, né? dia 30 do 7. É São Paulo? São Paulo. Eu não cheguei a pesquisar efetivamente, mas posso ver rapidinho. Ou 29 de agosto ou 30 de julho, né? Por outro lado, ele não faz nenhuma preliminar de tempestividade, né? Não seria ônus do contribuinte indicar também? Não, você está analisando a tempestividade do recurso voluntário. Ele não precisa fazer preliminar, ele está achando que está certo. Aí você está analisando a admissibilidade do recurso. Presidente, Douglas, eu estava vendo aqui, porque o termo de intimação é que o AR que saiu errado, né? Porque, assim, no cadastro dele constava como José Paulino 226, loja 146. Foi mandado lá o AR para José Paulino 226, retornou, o termo de início já foi por edital. Então, já tinha um erro aqui na própria intimação do termo, do início do procedimento fiscal, porque daí foi por edital, eu acho que na sequência também foi por edital, tudo, porque, assim, já o termo de início voltou e eles fizeram por edital, mas é que faltou colocar a loja 146. Aqui eu estou no folha 17 e tem aqui o envelope consta Rua José Paulino, número 226. Então, já foi errado o próprio termo de intimação com o endereço, né? Daí, nisso voltou, fizeram por edital o termo de início. Então, já tinha uma impropriedade aí. Ô, Débora, aqui que a gente... Porque o que acontece? Essa questão é um tema da impugnação. E aí, quando ele apresenta a impugnação, ele apresentou a intempestiva, arguiu essas questões que a DRJ analisou. Aí ele tomou ciência e ele está questionando agora, recorrendo da DRJ. Só que esse recurso está intempestivo, então a gente nem admitiu ainda o recurso voluntário dele. É isso que a gente está fazendo essa análise. Então pode ser que a gente nem chegue nesse detalhe. Né? Se a gente identifica que o recurso é intempestivo, a decisão da DRJ ficou definitiva, né? Ah, tá. O próprio recurso, então, está intempestivo, recurso voluntário. Tá. Aí, por isso que a gente precisa fazer essa análise do recurso antes. Eu não identifiquei nada para São Paulo nesses dias aí, né? 29 e 30 de julho, e ainda em agosto, né? No dia 30 de agosto. O único feriado que tem em julho é 9 de julho, que é... Revolução Constitucionalista. Isso. Aí depois 7 de setembro, né? Isso aí. E a intimação da decisão foi sanado esse vício aí que a Débora apontou, né? Aí no AR ele indicou a loja. Tem a loja. No AR tem a loja. Então, esse recurso, ele era... Cadê? Começou dia 30 de julho e aí o prazo final era 30 de agosto, né? 30 de agosto, apresentou 31. Ok, senhores, então parece que o recurso é intempestivo de fato e, portanto, a gente nem vai entrar nessa questão, não é isso, Douglas? Você está não conhecendo o recurso, é isso? Isso, presidente. Não estou conhecendo em razão da intempestividade. Perfeito. Senhores, Desculpa aqui, só fazendo uma... Pois ele não. começa no recurso dele dizendo que a intimação teria sido feita 3 de agosto. Acho que por isso que ele apresentou aí dia 31, achando que estava no prazo. Mas o AR é que é dia 29, né? Mas o AR é claro em dizer que é 29, Pode ser que aquela questão que às vezes alegam, né? Eu recebi... Alguém recebe até mandar para ele, né? O condomínio lá recebe até chegar nele.
Pode ser isso, mas enfim. Senhores, conselheiro relator não conhecendo o recurso voluntário em razão da intempestividade, como vota a conselheira Débora? Acompanho. Conselheiro Eu, Guarita? eu também acompanho. Conselheiro Fernando? Acompanho, presidente. Conselheiro Rodrigo? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator e assim acorde o colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário. Senhores, chegamos ao processo 89, que é um processo que terá videoconferência, participação do contribuinte com sustentação oral. Então, a gente vai passar por esse processo, pelos processos, né? 89 e 90, ambos com previsão de sustentação oral. Chegamos ao processo 91, portanto, da contribuinte Maria Alice Porcaro Messender de Castro. Por favor, conselheiro Rodrigo, relator. Ok. Trata-se de recurso voluntário contra a decisão da RJ de Belo Horizonte, que julgou parcialmente procedente o lançamento de imposto de renda pessoa física. A motivação do lançamento foi a omissão de ganhos de capital na alienação de ações, cotas não negociadas em bolsa e omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. De acordo com o termo de verificação fiscal, a análise decorreu especialmente da ocorrência de ganho de capital nas alienações das ações da Companhia São Geraldo de Viação e da Aviação Nacional. Conforme o TVF, a Companhia São Geraldo foi vendida para a Gontijo Participações em fevereiro de 2004 e eram de titularidade de... Aí tem o rateio o percentual que cabia a cada sócio, né? No caso, a contribuinte detém 10% das ações, e tinham duas outras empresas com 25% cada e outras pessoas físicas com 10% também. E, de igual forma, verificou que na Aviação Nacional também era mais ou menos essa mesma divisão aí entre os cotistas. Mudando aqui que não tinha uma empresa, era uma família, enfim, mas a contribuinte tinha 10%. Em análise dos contratos de alienação das respectivas ações, foram elencadas pela fiscalização as cláusulas que especificam o preço de correção monetária, alteração, que é o acréscimos e reduções, e condições de pagamento. Conforme relatado, os contratos previam a alteração do preço de venda em função de eventos futuros, ou seja, havia previsão de acréscimos, eventuais créditos não refletidos nas demonstrações financeiras, por exemplo, e de reduções, eventuais débitos não refletidos nas demonstrações financeiras, ao preço acordado, né? E as empresas compradoras foram intimadas a comprovar o efetivo pagamento do sinal e das parcelas acordadas, o que foi cumprido. Contudo, após análise dos comprovantes de depósitos nas contas bancárias dos vendedores, verificou-se que não era possível segregar a parcela referente ao pagamento do saldo do preço de aquisição, do valor correspondente à correção monetária e parcelas de ajuste. Reitimadas, então elas foram reitimadas e apresentaram novos documentos que foram constados às folhas que eu cito. Após análise de toda a documentação fornecida, a autoridade fiscal verificou que as ações alienadas em fevereiro de 2004 pela recorrente foram adquiridas por sucessão hereditária em 10 de fevereiro de 79 e considerou que o custo de aquisição corresponde a 10% do capital social de cada uma das empresas. Então, o custo dela, eu cito aqui, seria 4 milhões em uma empresa, 260 mil em outra. Então, ela apurou o ganho de capital porque a contribuinte recebeu 10% também do valor da venda, né? Foi apurado conforme eu coloco na tabela aí. E, enfim, né, tais percentuais foram aplicados a cada parcela recebida como determina a legislação, né, já que ela recebeu em parcela. Ademais, com base na documentação entregue pelas compradoras, a autoridade fiscal observou que os valores das parcelas pagas foram ajustados, tendo em vista a previsão contratual de correção monetária e de eventuais reajustes registrados na conta gráfica prevista na cláusula 10 dos contratos. Assim, a autoridade fiscal elaborou planilhas através das quais calculou a atualização monetária de cada parcela e computou os descontos aplicados.
Isso era importante, né, porque com isso ela segregou nos anexos de folha 63 e 64 o valor correspondente ao ganho de capital oferido, segregou esse ganho de capital daquele correspondente à atualização monetária de cada parcela. Assim, apurou o imposto devido sobre o ganho de capital e o valor correspondente à correção mensal contida nas parcelas, os quais deveriam ter sido tributados na fonte pelas empresas compradoras, conforme disposto no artigo 19, parágrafo 3º da IN. Também ela abriu um tópico para dizer sobre a revogação da isenção, né, de que trata o Decreto-Lei 1510, e também abriu o tópico para falar da decadência, que na ausência de pagamento se aplica 173. Isso foi a fiscalização, né? Na impugnação, a recorrente alegou que decadência, né, dizendo que a ausência de pagamento do imposto apurado não desnatura a natureza do lançamento, que continua a ser por homologação, fala sobre o direito adquirido à isenção do Decreto-Lei 1510, fala de uma condição suspensiva que havia no contrato, porque tinha que esperar a eficácia do contrato tinha que esperar, estava subordinada à autorização da Agência Nacional de Transporte Terrestres e conforme documentos de folhas tais, que somente ocorreu em junho de 2004 e maio de 2004, no Diário Oficial. Então, esse ponto eu grifei em verde porque isso foi acatado pela DRJ, que modificou apenas a data de fato gerador. Destacou que a aplicação da redução de preços, o valor da venda da aviação São Geraldo passaria de 154 milhões para 101, e da aviação nacional passaria de 6 milhões para 300 mil. Então, ela recalculou aqui como seria o ganho de capital. Observa que as 59 passaram do preço, 6 faltam ser pagas, enfim. Falou sobre a apuração de juros e que a correção era mera previsão, pois havendo redução do preço na coluna denominada ajuste provisório, com a consequente diminuição do valor original da prestação, haveria também redução da correção prevista. Enfim, ela quis dizer que o fiscal ela pegou o valor da parcela, corrigiu, fez a correção monetária para o mês do pagamento e depois fez os ajustes que estavam previstos em contrato, né, que foram basicamente reduções ao valor a ser pago. E ela diz que isso deveria ter sido feito, também deveria ser corrigido monetariamente essas reduções. Por isso que a base de cálculo estava errada. Então, afirmou que o lançamento estaria incorreto, nulidade com base no 143. Enfim, a decisão da RJ julgou parcialmente procedente, como eu afirmei, né, que diante da cláusula que prevê condição suspensiva, devem ser considerados os recebimentos anteriores ao implemento da condição, inclusive o sinal nas datas das respectivas homologações efetuadas pela agência. Ou seja, decidiu que os pagamentos anteriores ao implemento da condição suspensiva deveria ter sido ali em junho e maio de 2004, no caso. Enfim, só fez deslocar, né? Então, mas no recurso voluntário, o que a recorrente voltou a alegar? Decadência, e por causa dessa questão da condição suspensiva, alegou um erro de identificação do aspecto temporal, nulidade do lançamento, inexistência de recebimento de juros, defende que na apuração das parcelas do ganho de capital somente o valor dos juros recebidos é passivo de tributação diferenciada, conforme o parágrafo 6º do artigo 123 do regulamento, já que em relação à atualização monetária o seu valor sofre tributação idêntica ao ganho de capital nos termos do 140 do RI, e alega a ofensa 142 de CTN, enfim. No mais, a gente tem os argumentos da impugnação. Eu só fiz um pouco de diferença aqui, porque tem essa questão aí dos valores pagos apartados, né? Apartados que eu digo assim, de correção, tal, que foram sofrendo tributação diferenciada. Porque, quanto ao aspecto da isenção, ao aspecto do ganho de capital, eu acho que a turma que conhece meu voto, né, sobre a isenção, né, o direito adquirido à isenção do Decreto-Lei 1510, eu entendo que há sim esse direito, se ela manteve a participação societária por esse período todo, e isso é um fato assim não contestado pela fiscalização, que entendeu que ela tinha aquela participação, recebeu de sucessão hereditária em 79,
Então, e foi a mesma participação que ela vendeu em 2004. Então, para mim, há sim um direito adquirido à isenção aqui. Eu só fiz marcar de voto aqui, no voto, um trecho em verde aqui, porque eu sei que, acho que o presidente não concorda muito com isso, de que a condição imposta para o gozo da isenção, no caso em análise, que é a manutenção das ações no patrimônio, é dotada de onerosidade. Assim, além dos argumentos para direito adquirido e tal, eu venho também, né, expondo a onerosidade, que não poderia ser livremente suprimida e tal, que aí eu sei que o presidente acha que não vai muito nessa linha, né? Entende por outra questão também, né? Até porque tem orientação da PGFN e tudo mais sobre o tema, para deixar de recorrer. Então, já que ela cumpriu isso antes, né? Como eu digo aqui que ela já tinha as ações desde 79, a participação societária desde 79, então em 2004 ela já, em 88, quando da revogação, ela já tinha cumprido a condição do Decreto-Lei 1510. Agora, sobre o tópico da omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica. Bem, como eu falei, né, o fiscal ele fez uma segregação dos valores ali que ela recebeu. No caso, a fiscalização indicou que, conforme estabelecido em contrato, os reajustes seriam decorrentes de correção monetária mensal, média aritmética da variação do IGPM e do INPC, bem como de alteração de preço de venda em função de eventos futuros, como falei antes, os acréscimos, reduções em razão de eventuais créditos e débitos não refletidos nas demonstrações financeiras à época da venda. Contudo, nenhuma parcela recebeu acréscimos em decorrência dessa última cláusula de reajuste citada. Ocorreram apenas reduções em cada parcela, conforme descreveu a autoridade fiscal no item 1.24 do TVF, assim como demonstra as planilhas de folha 193 e 202. Sendo assim, apenas o valor decorrente da correção monetária foi submetido à apuração do imposto na forma do artigo 19, parágrafo 3º da Instrução Normativa. No entanto, eu acredito que o lançamento dessa omissão de rendimentos sobre correção monetária de parcelas não reflete a legislação sobre o tema. Isso porque o artigo 21 da Lei 7713 prevê expressamente que o valor representado pela atualização monetária será considerado na apuração do ganho capital. E aqui eu cito, né, o artigo 21. Nas alienações a prazo, o ganho de capital será tributado na proporção das parcelas recebidas em cada mês, considerando-se a respectiva atualização monetária, se houver. Cito aqui o Regulamento de Imposto de Renda 99, que era o vigente à época, previa que os juros não compõem o valor da alienação sujeito ao ganho capital, devem ser tributados de forma diferenciada, na fonte ou mediante carnê-leão. O artigo 123, parágrafo 6º do RI. O já citado artigo 19, parágrafo 3º da IN, prevê de forma correta essa tributação diferenciada dos valores recebidos a título de reajuste, no caso de pagamentos parcelados, qualquer que seja a designação, e cita como exemplo juros e o reajuste de parcelas. No entanto, eu entendo que a atualização monetária não é um reajuste do valor a ser pago, mas sim uma mera correção para compensar o poder de compra daquele mesmo valor. Então, com base nisso aqui, eu digo que o lançamento não reflete a correta forma de apuração do crédito decorrente de atualizações monetárias, visto que estas deveriam ser consideradas no ganho capital, devendo ser cancelado o referido lançamento por erro na sua construção. Ademais, ainda que a correção monetária fosse computada no ganho capital, mesmo assim o lançamento não iria prevalecer em razão do reconhecimento da isenção estabelecida no artigo 4 do Decreto-Lei 1510, conforme exposto em tópico anterior. Por fim, deixo de analisar as demais matérias de defesa apresentadas pela recorrente, pois as razões abordadas acima são suficientes para cancelar integralmente o lançamento. Aqui eu coloquei só um trecho em roxo aqui, porque eu vou tirar isso do voto, era só porque em ementa minha anterior, eu, né, pesquisando assim, votos anteriores, eu vi que no ementa eu cheguei a colocar que valores recebidos de reajuste, qualquer que seja a designação e dê exemplo de juros e correção monetária, não compõe o valor da alienação. Mas, né, aquele voto que eu fiz, isso aí foi uma ementa só, estava na ementa, eu vou passar até a corrigir ela,
Mas no caso daquele voto, não era a gente não estava ali discutindo correção monetária, mas sim um verdadeiro reajuste de parcela paga, né? Então, eu fui infeliz na elaboração daquela emenda, mas que não vai alterar nada o conteúdo daquele voto lá, porque não se tratava de correção monetária. Enfim, então, por todo exposto, eu voto por dar provimento ao recurso voluntário. Senhores, considerações? Eu vou fazer algumas, só estou abrindo aqui uma. O Rodrigo fez um destaque aí sobre essa situação, né? E aí, para o Fernando que não acompanha, que na verdade a gente tinha um decreto que é o 15.710, né, Rodrigo? Já não lembro. 1510. 15.10. 1510. Então, o 15.10, ele previa-se que o contribuinte que mantivesse investimento por mais de 5 anos, ele estaria isento do ganho de capital no investimento. A ideia me parece clara no sentido de incentivar o investimento que não fosse aquele investimento especulativo, não é isso? E aí depois isso foi alterado em 83, se não me engano, foi alterado. Excluindo-se isso, aí houve uma discussão grande se quem já tinha, se a isenção continuava para quem já tinha comprado, se não continuava. Uns entendiam que todo mundo que já tinha feito a aplicação teria o direito, outros entendiam que quem já estava naquele momento no momento em que foi revogada essa norma, com o investimento já há 5 anos, esses teriam direito. Enfim, a coisa foi discutindo até que teve uma súmula do STJ. Eu não lembro exatamente qual era a súmula, que a súmula previa que esses valores, previa que os valores, que a isenção concedida em função de determinadas condições, né, em caráter o caráter oneroso, ela sim fazia direito, fazia jus, não podia ser revogada a qualquer tempo, tá bom? E aí, essa é a discussão, esse é o embasamento. Só que essa súmula, ela tinha como lastro o artigo 178 da redação original do CTM, que previa a isenção, salvo se concedida por prazo certo ou em função de determinadas condições, pode ser revogada. Ou seja, se fosse uma isenção só com prazo certo, pode ser revogada? Não. Se fosse uma isenção concedida em função de algumas condições, pode ser revogada? Não. Era uma coisa ou outra. Aí, quando chegou em 75, se não me engano, em 75, esse artigo 78 foi alterado, aí passou a vigorar a isenção, salvo se concedida por tempo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada a qualquer tempo. Ok? E aí a discussão, olha, essa isenção, ela está aqui, ela pode ou não pode? Há quem diga que, como o Rodrigo, entenda que o fato do contribuinte manter-se no investimento, isso era uma condição onerosa. Para mim, não é uma condição onerosa. Porque quando você faz o investimento, você pode sair a qualquer tempo. Quando eu falo assim, olha, se você vender com 3 anos, você vai ter uma redução de 10%, se você vender com 4 anos, você vai ter uma redução, igual tem hoje. Tem vários tributos aí de aplicação financeira, previdência, que quanto mais tempo você se mantém, menor é a tributação. Ela é regressiva no tempo. Então, mas aí, presidente, a pessoa fica obrigada, então, a estar no investimento para que seja beneficiado, né?
Não, para ela ter esse benefício, ela fica obrigada. Ela precisa ficar, mas ela não está obrigada a ficar no investimento. Ela pode sair a qualquer momento. Mas se ela sair a qualquer momento, a tributação é maior. Não, é a tributação normal. Eu estou falando para você, ó, se você ficar 1 ano, você paga 15% de tributo. Se você ficar 5 anos, você paga zero. Eu estou te dando um incentivo. É um incentivo para você manter o tributo parado. Eu não estou criando condição. Essa condição do 178 é para aqueles casos em que, por exemplo, o governador do estado do Piauí, terra aqui do nosso nobre Francisco Marita, que quer atrair uma determinada empresa ou um determinado segmento para a região dele, ele fala assim, olha, eu vou abrir um porto aqui no Rio tal, e se quem vier operar aqui, eu vou dar, sei lá, construir aqui um porto, ele vai poder vai pagar ICMS só de tantos por cento, de 2% durante 50 anos. Aí ele está falando para o cara, ó, a condição é que você seja onerado pela construção e eu vou te dar isso por prazo certo, 50 anos. Nesse caso, não tem prazo certo para a isenção em si não tem prazo certo. Só tinha uma coisa que poderia se discutir, é se o fato do contribuinte ter direito a manter o investimento durante 5 anos, se isso era uma condição onerosa ou não. De todo modo, não tinha prazo certo, porque essa isenção era perpétua, era assim, era direto, não tinha prazo certo. Diferentemente desse caso que eu citei, que eu falo para o cara assim, ó, constrói aqui um porto para você operar, que eu vou te dar isenção. O tributo aqui, todos os estados atuam com 15%, com 18%, e eu vou te dar uma alíquota, para quem vier construir, eu vou dar uma alíquota de 2%. Ou seja, o cara tem um investimento para construir o porto, muitas vezes ele tem que construir o porto e ceder para o próprio estado, estou chutando, tá? Cede para o próprio estado, para ele se usufruir, o estado vem e fala assim, acabou a isenção. Com 1 ano, o cara teria direito a 50 anos de isenção com 1 ano, ou seja, nesse caso havia uma previsão e ele de boa fé entrou no negócio, porque ele sabia que ficou com uma isenção de, sei lá, de 15%, com a alíquota só de 3%, e uma redução de alíquota, né, de 15 para 3, por 50 anos, e por isso que ele fez aquele investimento. Aí, nesse caso, não faz sentido o Estado chegar lá e falar assim, não, acabou, eu vou revogar a qualquer tempo e pronto. Um abraço, o porto é meu, vou encampar isso aqui que você não está fazendo direito, enfim, por qualquer assunto. Nesse caso do investimento, a única coisa que se poderia imaginar que tem, e aí poderia, se você entender que há uma condição onerosa para o contribuinte, que para mim não é um investimento, é uma opção dele de ficar ou não, porque ele pode sair a qualquer tempo e não teve prejuízo nenhum. O prejuízo, ele só deixou de pagar menos tributo, ele pagou o tributo normal. Ele não vai pagar mais, ele vai pagar o tributo normal. Aí o que acontece? Isso até a gente poderia vislumbrar que tem amparo se isso fosse na regra anterior. Se eu considerar que os 5 anos, a manutenção do investimento durante 5 anos é uma condição onerosa, na regra anterior, porque de 75 para cá tem que ter duas coisas. A isenção tem que ser por prazo certo e tem que ser por ter caráter oneroso. Então, por isso que o Rodrigo faz essa observação. E eu só fiz esse preâmbulo aqui para alinhar essa discussão minha e a do Rodrigo, que todos já conhecem, mas para o Fernando também. E eu faço uma ressalva, Rodrigo, nesse caso não existem aquelas ações bonificadas, não é isso? Porque uma outra questão... participação limitada, cota limitada. Outra questão que a gente diverge é com relação a ações bonificadas, ou seja, existem investimentos, essas ações vão gerando lucro num determinado no decorrer do tempo, e que em algum momento pegam aquele lucro e convertem em ações, pega aquele lucro e converte em ações. Então, o que acontece? O entendimento de parte da turma, o Rodrigo, se não me engano, é um deles, é que se eu tinha lá 50 ações com direito à isenção, porque eu já tinha 5 anos na data em que foi revogado o direito lá. Aí, nos períodos posteriores, essa ação vem rendendo lucro e virando ações, ou seja, gerando ações bonificadas, essas ações bonificadas também estariam amparadas por uma isenção de um período em que que não existia mais. Ou seja, a ação em si não existia.
Então, isso é um outro ponto de divergência meu e do Rodrigo nessa matéria, mas que nesse caso não se aplica. A questão do reconhecimento, nesse caso, da isenção, para mim, ela decorre das decisões reiteradas que levaram a Procuradoria a não questionar mais a matéria. E eu acho que a Procuradoria, no momento que ela passa a não questionar mais a matéria, ela está demonstrando desinteresse, que não sou eu que vou ficar defendendo o interesse dela. Né? Porque senão eu vou estar tratando esse contribuinte que foi autuado, que vendeu as ações de 2004, diferente do contribuinte que vendeu as ações agora. Por quê? Porque agora já tem uma orientação para não lançar, para não contestar, para não fazer nada. Então, eu acho que eu acho que acaba a Fazenda perdendo o interesse de agir no caso, quando ela mesma fala assim, não vou recorrer mais. Eu vou manter esse lançamento aqui para ela depois não inscrever em dívida ativa, porque ela não quer recorrer disso. Então, não faz sentido, né? Então, por isso que eu acompanho esse entendimento de que as ações que tinham 5 anos lá, naquele momento lá, sim, elas de fato estão amparadas aí por aquela isenção, e só, tá? No mais, o Rodrigo tratou com clareza aqui que tinha um valor de correção monetária, que esse valor, pelos próprios termos da legislação que ele cita, deveria ter sido tributado como ganho de capital, e não foram, e ele está dando provimento a recurso voluntário. Alguém quer fazer alguma ponderação, senhores? Tá, então, nesse sentido, eu vou acompanhar o Rodrigo, mas eu vou votar só pelas conclusões, porque entendo que, de fato, não há condição onerosa. Eu fiz um voto, um voto até grande sobre isso e tal, uma declaração de voto, eu não lembro, mas, enfim, nem se aplica todo o voto, porque acho que a declaração de voto eu fiz quando saiu a discussão sobre as ações bonificadas, que aí eu venho até tratando, falando assim, eu vou reconhecer uma isenção agora em caráter perpétuo, uma dívida do Estado, uma dívida da sociedade com o particular, que o Estado nunca mais vai poder revogar isso, porque o camarada que é dono de uma grande, né, sei lá, vamos dizer assim, uma empresa top do mercado aí, ele nunca mais ele vai pegar dinheirinho do bolso dele para incluir mais ações, só o rendimento que sai lá vai ser convertido e vai voltar para ele, ele nunca mais paga tributo sobre nada da venda daquele investimento que está sendo feito com um numerário que nasceu depois dessa isenção. Então, foi por isso que eu fiz essa declaração de voto, me parece que ela contempla essas duas coisas. Mas, nesse sentido, eu acompanho o conselheiro relator pelas conclusões. Como vota a conselheira Débora? Acompanho, presidente. Conselheiro Guarita, desculpa, conselheiro Douglas? Acompanho, presidente. Conselheiro Guarita? Eu também acompanho. Conselheiro Fernando? Eu acompanho, presidente. Ok, senhores. Então, o processo da Maria Alice, acordo de membro colegiado por unanimidade de voto em dar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões, conselheiro Carlos Alberto Amaral Azeredo. Processo seguinte, senhores, é um processo Ana Maria de Luna, do conselheiro Fernando Favacho, é o último processo a ser julgado nesta sessão da parte da tarde da manhã do dia 13. Portanto, eu acho que dá para a gente fazer, não é isso, Fernando? Para a gente concluir? Por favor, Fernando. Então, por favor, item 92, Ana Maria de Luna, processo final 2007-93. 2007-03. Eu só confirmar, porque esse foi o que eu falei que tinha uma tabela que não interferia no julgamento, apenas no entendimento. Só um minuto. Preciso pegar o outro aqui. Espera, Cristina. 92. Um pouco. Ana Maria de Luna. Isso. Vamos lá. O que aconteceu aqui foi que é um caso também de omissão
E é um caso simples, na verdade, só tem um voto de 2 folhas, é porque o que aconteceu aqui é que o contribuinte recebeu dinheiro em 2002 e 2004. O processo trabalhista, que deu origem aqui ao recebimento de valores, disse que a Cronis SA tinha que pagar 282 mil, e foi o que o auto de infração lançou como omissão de rendimentos, que a empresa só apenas declarou 111 mil, desculpa, 78 mil. Como é que esse 282 virou 78? É porque, em sede de impugnação, e a contribuinte prova isso, ela recebeu em 2002 apenas 111 desses 282. Menos os honorários advocatícios de 30%, ela recebeu apenas 78. E ela tem as provas disso, inclusive com o alvará de levantamento. Ela junta ainda em prova o que ela recebeu em 2004, que foi o resto dos valores, também diminuído os valores que pagos para o advogado, e os valores estavam na tabela que eu não coloquei aqui. Mas, em suma, foram essas o argumento do recurso voluntário, e em voto eu observei que os pressupostos de admissibilidade foram cumpridos, que nesse confronto entre a DIF apresentado pela empresa e os alvarás de levantamento, concluí que o contribuinte provou que recebeu em 2002 apenas uma parte dos valores. Cabe observar que eu acabei pulando isso, mas em julgamento de primeira instância, a DRJ compreendeu que os valores pagos como honorários advocatícios deveriam ser excluídos da base, mas não tinha compreendido que o valor deveria ser separado. Mas a contribuinte apresentou o alvará de levantamento nas folhas correspondentes. Estão todos no início, né, 14 a 18, páginas 14 a 18, e por isso eu voto pelo provimento do recurso voluntário. Ou seja, o que ela declarou, os 78, é o 124 do documento de folhas 18, menos o recibo do advogado, é isso? 111, no caso. Aí, no outro ano, teve mais o resto dos valores aqui. Deixa eu pegar o número aqui. Ela recebeu 87 do Luiz Carlos de Castro, já deduzidos os honorários advocatícios, referente ao processo número tal que tramitou. Isso foi em 14 de outubro. E eles teriam recebido... Isso foi 14 de outubro de 2004. Ou seja, o que ele está dizendo é que ele recebeu depois o resto dos valores, que esse auto é sobre 2002. Então, em 2002, ele recebeu 111 menos dos advogados e recebeu 78. Então, ela declarou 78. Mas o fisco estava entendendo que, no auto de infração, que tinha que tributar tudo já em 2002. Todos os 282, porque a Cronis SA informou, a meu ver, erradamente, que ela pagou 282 naquele ano de 2002, quando não foi verdade. Esse valor foi repartido em 2 anos. E ela declarou isso, essa outra parcela ela declarou em 2004? Eu não tive acesso à declaração especificamente, mas ela tem as provas de que ela recebeu em 2004. Ela tem o alvará de levantamento judicial, né? Tem o comprovante do banco e também tem o recibo do advogado transmitindo para ela a parte sem os honorários. Assim como em 2002, no caso. Fernando, tem uma questão aí que importa para esse caso especificamente, é que o contribuinte nesse ano declarou 78, mas se beneficiou da retenção de tudo. Você veja que ele declarou 78 mil, está em folhas 32 na declaração dele, 198 e 20. Olha quanto foi o imposto de renda retido na fonte.
62 mil. Então, ele está pleiteando aqui nessa declaração 50 mil de restituição, ou seja, quase o valor do rendimento. Essa declaração dele inclui o trabalho dele, não? Não, só está lá com o rendimento recebido de pessoa jurídica, só está 78. Uhum. Só tá Correto. essa fonte, né? Folhas 20 e 33, está lá, recebido da Crones, 78 mil de rendimento, contribuição previdenciária de 10, e aí imposto de renda retido na fonte, 62. Possivelmente, esse 62 seja o rendimento recebido de tudo. Entendi. Mas, nesse caso, se você dá provimento ao recurso voluntário, restabelece isso aqui. Ó. O camarada ofereceu a tributação 70 mil e está recebendo 50 mil de restituição. E aí a gente não sabe o que aconteceu com os outros valores de 2004. Foi tributado lá, não foi? Será que ele se beneficiou agora dessa parcela? Eu teria que ter acesso à declaração de 2004 para ter certeza disso. Eu acho que aqui você precisava ter um pouco mais, ter acesso à planilha de cálculos do processo e de todos os alvarás para fazer não só o que o contribuinte traz, para você ter a noção de quanto que ele recebeu em cada ano e fazer a proporcionalização dos valores. Então, assim, me parece, nós já fizemos, a Débora, inclusive, foi relatora de um processo, de alguns processos, né, Débora, nesse sentido, que a gente converteu o julgamento de diligência para que a unidade apontasse essa proporcionalidade, ou seja, o quanto de rendimento porque, veja bem, ele botou 70. Será que tem mais algum no período? Não sei, porque eu não tenho a planilha do processo. Ele só botou uma do mês, outra do outro ano, entendeu? Então, caberia à unidade verificar do processo, das informações do processo, quanto ele recebeu em cada ano e proporcionalizar um imposto retido passivo de ajuste, incidente sobre rendimento passível de ajuste. Tudo bem? Vocês todos compreenderam? Assim, eu não sei, eu só estou dando a minha ideia. Assim. Compreendo. Acho justo mesmo. É porque realmente falta documentação para ver aqui. Só pode incluir na declaração, só pode deduzir um rendimento que seja relativo só pode deduzir o imposto retido que seja relativo ao rendimento que você declarou. Você vê que uma parte do rendimento está em outro ano, por que a fonte está toda num só? Isso, se é só isso. Inclusive, na declaração de 2004, ela nem declara, né, o restante do rendimento. É 2003 esse ano, né? Tem aqui no final uma declaração de 2004. Pelo menos aqui. É da Crones? Ela não declarou fonte mesmo aqui. Se a Crones, a fonte pagadora, ela é na folha 117, começa. É isso que eu estava procurando, no calendário 2004. Ó. Ela deu um imposto a pagar de 17 mil. Ó. Ela botou aqui um rendimento de 87. E sem fonte. Vê que o contribuinte cometeu uma falha aqui, ele deveria ter usado uma parte lá, uma parte cá. Está arriscado ele ter pago aqui. E quando ele pagou aqui, esse recolhimento, se ele já fez esse recolhimento, seria um recolhimento indevido. Mas em 2004. Vai poder pedir de volta agora? Não. Mas o problema é que a gente está analisando 2002. Isso aqui é uma questão que ele precisa se virar depois e resolver. É o que eu acho, é só a minha opinião aqui. Eu acho que, mas enfim, eu acho que nesse caso, Fernando, o ideal seria a conversão do julgamento de diligência para fazer esse cotejo. Concordo. Eu acho até que você pode até depois, a Débora pode passar para você que ela certamente fez resoluções nesse sentido, só para você fechar esse voto dessa resolução com esses detalhes que eu acabei de colocar. Ou então conversar comigo e a gente vai tirando essas dúvidas. Porque, na verdade, o que a fiscalização precisa fazer?
levantar no processo todo o fluxo de pagamento de créditos obtidos dessa decisão judicial para identificar ano a ano o valor do rendimento recebido e o correspondente e cotejar o valor do imposto passivo de ajuste anual, porque parte do imposto pode ter sido incidente sobre o rendimento sujeito à tributação exclusiva, não vai entrar aqui, mas cotejar, fazer a proporcionalização nesses anos do valor correspondente ao imposto de renda retido na fonte passível de ser deduzido no ajuste anual. Então, basicamente, é isso que seria o objeto da diligência. Então, você caminha nesse sentido, Fernando? Sim, presidente, com certeza. Ok, senhores. Então, o conselheiro Fernando, propondo a conversão do julgamento em diligência para esse fim, né, para identificar o quanto seria devido no ano e quanto seria devido também, não só de rendimento, mas também de fonte. Então, como vota a conselheira Débora? Eu acompanho. Conselheiro Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Também acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho. Assim resolve o membro colegiado por unanimidade de votos em converter o julgamento do processo em diligência nos termos do relatório e voto que integra o presente julgado. Não vou detalhar, Fernando, para te deixar à vontade, não te engessar na hora de fazer a tua conclusão nesse encaminhamento que a gente chegou aqui nos debates, tá bom? Perfeito. Senhores, processo seguinte, processo 93, Fábio Marcelo Teixeira de Souza, foi um processo retirado de pauta, embora de minha relatoria, retirado de pauta a pedido da Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos do artigo 12 da Portaria CAF 17/2020, os autos serão incluídos em reunião de julgamento a ser agendado oportunamente. Senhores, com isso chegamos ao processo, concluímos o julgamento dos processos da manhã deste dia 13, faltando apenas o processo 89 e 90, para o qual haverá sustentação oral e a gente vai aguardar a presença do contribuinte, já que os nossos trabalhos ocorreram conforme nos permite a legislação de regência, antecipando a análise o julgamento desse processo, já que identificamos alguma folga aí na nossa pauta decorrente da saída aí da não participação de dois dos nossos conselheiros titulares até então, na nossa primeira turma ordinária. Com isso, senhores, agradeço a todos e solicito a senhora Amanda, que nos acompanha pelo CARF, para parar a gravação.